Muito bem, pessoal, paz do Senhor. Aqui é o pastor Aniel Cruz. Estamos dando seguimento na nossa aula do Apocalipse, versículo por versículo. Hoje nós vamos falar do Apocalipse, versículo de número 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Tá? Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus a qual João se refere aqui no presente texto é a palavra falada e escrita no Monte Sinai. Vocês que estudam a palavra do Senhor sabem perfeitamente que na época de João não havia Bíblia como nós a temos hoje. Okay? Só havia os manuscritos do Antigo Testamento, precisamente a lei do Monte Sinai. Então, quando se fala a palavra de Deus, não está falando da Bíblia como um todo, porque o Novo Testamento ainda estava sendo compilado, ok? Depois escreve, a palavra de Deus fala, Êxodo 20, depois escreve Êxodo 31 e 18, né? Deus fala com o seu povo em Êxodo 20, depois é escrito. Em uma linguagem mais acessível, essa palavra é o Evangelho de Cristo, Apocalipse 1 e 9, 6, 9 e 20 e versículo 4. Enquanto que o testemunho de Cristo é um genitivo subjetivo, ou seja, o testemunho dado por Jesus Cristo em sua pureza e santidade. A revelação é a palavra de Deus, transmitida e testemunhada pelo próprio Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 20. Ele disse ao governador romano Pilatos: "Tu dizes que eu sou rei? Para isso eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Tudo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Ou todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O verbo testificar está no tempo aoriosto, testificou. Isso indica que João já havia dado testemunho acerca do verbo de Deus. Esse sublime testemunho da pessoa de Cristo inclui também o testemunho de sua pessoa física durante os 33 anos da sua existência terrena. Tá? Então ele dá testemunho no versículo 2 da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Tá? Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá? Primeiro, bem-aventurado. É a primeira bem-aventurança das 7 do livro que se encerra. Nós vamos ter 7 bem-aventuranças, então, no livro todo do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 14 e 13, capítulo 16 e 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e o versículo 14. Você pode ler tranquilo aí, depois cada capítulo e versículo. A escritora nova observa que nessa primeira bem-aventurança existe uma tríplice com promessa do Senhor, ou seja, primeiro, bem-aventurado aquele que lê, o verbo está no singular, e os que ouvem, agora no plural, as palavras dessa profecia, e guardam, plural novamente, as coisas que nela, singular, estão, plural, escritas, porque o tempo do seu cumprimento está próximo. Por que guardar o que está escrito? E por que o tempo está próximo? Então, guardar não é só memorizar o que se leu, é muito mais, é obedecer e praticar. Provavelmente essa bem-aventurança se reserva àqueles, a igreja toda, que durante a grande tribulação serão guardados por Deus do sofrimento sem precedente da história humana. Tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz o que segue: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Porque a referência aqui, pessoal, está o Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Porque essa linha escatológica que nós estamos seguindo afirma que a igreja de Filadélfia, a igreja arrebatada, tá? Que essa promessa aqui é para a igreja arrebatada, mas essa linha acredita que vai ser no período da grande tribulação, no meio da grande tribulação. Tá? Então não é uma visão pré-tribulacional, ok? Muitos acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação e que esta igreja
é a igreja de Filadélfia. Mas vamos com calma, porque há muitas correntes dentro da escatologia que são contrárias a essa posição e também tem bases fortes, tá? Mas vamos precisamente falar aqui então do versículo 3, tá? Então nós temos o que no versículo 3? As bem-aventuranças, e a primeira delas, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, primeira coisa que você precisa entender do Apocalipse, João, as 7 igrejas, ok? Então, vamos analisar 3 pontos importantes aqui. Primeiro, uma saudação à eternidade de Deus, os 7 espíritos que estão diante do seu trono, o trono de Deus e do Cordeiro. Ok? O trono de Deus e do Cordeiro. Letra A. Ainda dentro do mesmo raciocínio. É importante observarmos a saudação de João nesse versículo. As 7 igrejas que naqueles dias se encontravam dentro dos limites da Ásia Menor. Pessoal, essas igrejas existiam de fato lá na Ásia Menor, tá? A Turquia hoje. E João está mandando uma carta a essas igrejas. Eram compostas de judeus e gentios. Ele diz graça para os crentes gentios, incluindo também os gregos, e paz para os crentes judeus, porque a linguagem de paz do hebraico é shalom. Então ele diz graça e paz. Graça para os gentios, que fomos salvos pela graça de Deus, e paz para os judeus que estavam ali dentro. Então o autor dirige às igrejas da Ásia, que a seguir serão especificadas também geograficamente. Mas por trás delas, dando o simbolismo do número, que indica uma totalidade, está toda a igreja, estamos nós também. Nós vamos estudar precisamente as igrejas, tá? O autor sagrado continua e explica da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Trata-se de Deus que segue continuamente o seu povo, faz com que exista, no presente, como já fez na história da salvação que pertence ao passado, continuará essa ação criadora à volta, que Deus efetuará por meio de Cristo. Podemos então contemplar nessa passagem do que diz respeito a Deus, o presente do passado e ainda o passado do presente. O tempo não pode desgastar a eternidade de Deus. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou, Êxodo 13:14. Ele nunca nasceu, também nunca morrerá, ok? Letra C, e dos 7 espíritos. Essa expressão é repetida no capítulo 3:1 e 4:5. Ela está associada aos 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, Zacarias 4:10, e significa da parte do Espírito Santo em sua plenitude septiforme, tá? São pela ordem. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor, que estão em Isaías capítulo 1 e versículo 1. Mas olhe lá, não tem 7 espíritos de Deus. Tá? A referência aqui a 7 espíritos de Deus é a sua perfeição e a sua operação. E não que existem 7 espíritos de Deus. Então podemos observar no presente texto a multiforme operação do Espírito Santo, pois os 7 espíritos de Deus são as diferentes operações do Espírito Santo nessa perfeição, que necessariamente lhes pertence. O Novo Testamento fala em outras passagens da pluralidade das funções do Espírito Santo, ok? Fique claro, então, não tem 7 espíritos de Deus, tá? São as multiformes operações de Deus. Em resumo, essa saudação vem do Deus Trino. O Pai saúda, no versículo 4, aquele que era e o que há de vir. O Espírito Santo saúda também, com suas 7 manifestações de poder. E Jesus, o Filho Eterno, completa essa saudação no versículo 5. A bênção de Deus no decálogo tinha uma forma tríplice,
O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, o Espírito Santo sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Números 3, versículo 24 ao 26. Entramos então no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A fiel testemunha. João, grande servo de Deus, apresenta Jesus nessa passagem como a fiel testemunha. Esse título pertence a Cristo por direito e por resgate, que não só é verdadeiro, mas a própria verdade. Ou seja, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem viu Deus criar tudo e fazer tudo? Não é verdade? Testemunha é aquele que viu alguma coisa, que presenciou alguma coisa, e não só ouviu. Tá? A frase no presente texto, Jesus Cristo, que é fiel testemunha, descreve o relacionamento também de Cristo com Deus enquanto Jesus esteve na terra. Como fiel profeta, ele jamais falhou em declarar todo o conselho de Deus. A palavra testemunho significa alguém que vê, sabe e então fala. É uma palavra característica de João e ele a usa mais de 70 vezes em seus escritos. Ponto 2. Cristo é fiel em tudo aquilo que ele o deve ser. Ele é genuíno e veraz em seu caráter. Ele é fiel e digno de confiança na concretização da sua missão. Esse adjetivo pode significar para nós confiança na pessoa de Jesus Cristo, em sua missão, e que Deus Pai depositou em seu Filho toda a sua confiança. Ele transmitiu fielmente a sua mensagem, falando a verdade. Ele trilhou o caminho reto, não tinha curva, revelando a verdade, sem jamais desviar-se do seu propósito. O primogênito dos mortos. A presente expressão reúne dois elementos fundamentais. Ele revela o cumprimento à risca das palavras dos profetas e do próprio Jesus, que predisseram com antecedência de séculos, no primeiro caso, de alguns meses, no segundo episódio, e até com minúcias em vários de seus elementos importantes. A veracidade das Escrituras foi justificada, tá? Pois dependia do fato dessa ressurreição. Vamos parar um pouquinho aqui. Primogênito dos mortos. Pastor, o que é Jesus ser o primogênito dos mortos? Está ligado à sua ressurreição e não ao fato de ele ser criado. Tá? Porque os testemunhos de Jeová usam esse texto, tá? Para, quando se fala de primogênito, que é o primeiro de uma série, no sentido deles. Não. Jesus não é o primeiro de uma série. É o primeiro de uma série no corpo glorificado, na ressurreição. Porque ele, sendo Deus, assume a forma de homem, tá? Ele morre, ressuscita num corpo glorificado, aí na ressurreição ele é o primeiro dessa série do corpo glorificado, e não que ele é criado, ok? Então, foi também evidência central da divindade de Cristo, da sua exaltação e glorificação, do seu supremo poder pessoal. O emblema expressivo da ressurreição, da imortalidade, tanto no presente, se for necessário, como no futuro, ok? Ele deu a certeza e assegurou o testemunho apostólico, a certeza do juízo final, o fundamento da esperança dos justos, agora, no presente e no futuro, por toda a eternidade. Pois é o fortalecimento da pregação evangélica em qualquer época, em qualquer lugar. A ressurreição de Cristo foi e é realmente a suprema e majestosa história dos evangelhos e da humanidade, ok? Nós estamos aqui na introdução. Na próxima aula nós vamos falar do versículo 6, 7 e 8 do livro do Apocalipse. Deus abençoe. Qualquer dúvida, www.pastoranielcruz.blogspot, tá? Ou vai pelo Skype, Aniel Wagner, também deixa a sua pergunta lá. Forte abraço a todos.